tema desta manhã é este que aí está: pais e filhos. Pais e filhos. Vamos ler o texto de Mateus. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu queria ler também um outro texto, lá do Velho Testamento, os dois últimos versículos do Velho Testamento, o profeta Malaquias, no capítulo 4, os versículos 5 e 6, que então nos dizem assim: Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Hoje nós estamos assistindo uma maciça desvalorização da figura masculina. Os homens hoje quase que têm que pedir desculpa por serem homens. Nas propagandas, nos comerciais, na mídia, de um modo geral, a figura do homem está sendo realmente muito desvalorizada. O problema é que a nossa sociedade, a sociedade humana, vive sempre como o pêndulo de um relógio. Ou está no extremo, ou no outro extremo. Evidentemente que a figura masculina, durante muito tempo, oprimiu a figura feminina. A história está aí, ainda hoje há, infelizmente, muito disso, mas, por outro lado, tende-se a ir para um outro extremo e dizer, olha, todo homem é um bruto, todo homem é um insensível, e o homem não merece ser respeitado, porque todo homem é machista. Evidentemente que isso é um exagero. Mas é preciso, então, resgatar talvez o papel do masculino, da masculinidade, sem ser machista. Evidentemente que este adjetivo, ele traz uma conotação absolutamente negativa, é claro. Mas vamos colocar as coisas nos seus lugares. Né? Valorizar o feminino, valorizar o masculino, são ambos dignos, sem extremos e sem distorções. Então nós estamos aqui falando da figura masculina como algo absolutamente importante, até porque o ser masculino, ou a figura de Deus, é a figura do Pai.
E esse é um dos nomes mais extraordinários que se coloca para Deus. A gente sabe que lá no Velho Testamento há muitos nomes, né, que se referem a Deus. O grande nome é Jeová ou Yahvé. Mas no Novo Testamento, o grande nome, o nome por excelência de Deus é Pai. Pai. Pai dos céus. Nesse texto de Mateus que nós lemos, Jesus está falando sobre a oração, né? A gente leu aqui, e ele então está instruindo o famoso Sermão do Monte, uma parte do Sermão do Monte, então ele está dizendo aos seus discípulos como eles devem orar. E quando orarem, então Jesus está falando da oração. E o que é a oração? O que é a oração? Oração, gente, não é outra coisa senão uma conversa, um diálogo. E aqui no caso, entre Deus e os seus filhos, entre os filhos e Deus e o Pai. É uma conversa. É uma conversa que qualquer pessoa pode praticar. Ter essa conversa, essa possibilidade. E aqui então, Jesus, o Filho de Deus, Jesus, apresenta o Pai Celestial, que é um Pai convertido aos seus filhos. Texto de Malaquias. Pais convertidos aos filhos e filhos convertidos aos seus pais. O Pai que Jesus apresenta é um Pai absolutamente convertido aos seus filhos. E ele vai dizer que o Pai, então, vê os seus filhos. Jesus está dizendo, você entra no seu quarto, é secreto, e fala com o seu Pai, e o Pai te vê. E esse Pai que te vê, esse Pai que olha para você, também vai te abençoar, vai te recompensar. Essa busca. Ninguém, quando vai à presença do Pai, sai da presença dele de mãos vazias. Então Jesus está dizendo, olha, o Pai Celestial é um Pai convertido aos seus filhos. Ele vê, ele recompensa. Jesus diz mais, ele conhece as necessidades dos seus filhos. Então esse é o protótipo de Pai, o Pai dos céus, o Pai Celestial. Ele vê, ele recompensa, ele abençoa os seus filhos, ele conhece as suas necessidades. Ele não é indiferente, ele não é ausente, ele não é ocupado demais para não se preocupar com cada um dos seus filhos e das suas filhas. E os filhos podem então falar com ele. É o que Jesus está dizendo. Orem, peçam, busquem a presença dele, estejam com ele, porque ele tem prazer em estar com vocês. É um Pai presente, sempre presente. Não esqueça disso. Não duvide disso. Mas o que falar com o Pai Celestial? Jesus, então, dá aqui um modelo para uma conversa, que pode ser uma conversa que tenha outras conotações, mas Jesus coloca, então, algumas ideias que são importantes nessa conversa com o Pai, nesse diálogo com Ele, nessa busca, nesse convívio com o Pai. Ele, então, diz que a gente pode falar com o Pai dessa forma. Portanto, orem assim, falem assim com Ele. Versículo 9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. É como se eu estivesse dizendo para o Pai, Pai, eu quero que o seu nome seja honrado. Eu quero que o seu nome seja respeitado. E como é que isso vai acontecer? Vai acontecer através da minha vida como teu filho. Eu quero então viver nesse mundo, Pai, de tal forma que o teu nome seja honrado, seja respeitado, jamais que o teu nome seja envergonhado.
Eu não quero ser um filho que envergonhe o teu nome. Por isso Jesus então diz, fale isso com o Pai. Pai, teu nome seja santificado, seja honrado, seja respeitado. Mas Jesus diz também, diga para o Pai, venha o teu reino. Venha o teu reino. Porque o reino do Pai é o reino do amor. E quando, como filhos, nós dizemos para o Pai, Pai, venha o teu reino, nós estamos dizendo, Pai, que o teu domínio aconteça em todos os lugares. Que o teu domínio possa existir no coração de cada pessoa, começando do meu coração. Domina o meu coração, as minhas vontades, as minhas paixões, as minhas loucuras. Domina. Venha o teu reino, porque os reinos deste mundo são reinos muito falhos, são reinos que jamais produzirão a justiça e a paz como todos desejam, mas o teu reino não, Senhor. O teu reino produz justiça e produz paz. Então, Pai, venha o teu reino, e eu quero ser um instrumento para que o teu reino aconteça lá onde eu vivo, a começar da minha casa. Mas Jesus diz ainda, fale com o Pai, o seguinte, Pai, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Diferentemente da minha vontade, que é muitas vezes confusa, que é muitas vezes enganadora, ilusória, que faz mal muitas vezes, não é isso? Nós temos vontades que se a gente der asas para essas vontades, elas vão nos prejudicar tremendamente em várias áreas da nossa vida. Então, cuidado com a sua vontade, cuidado com as suas vontades. Mas a vontade do Pai, não. A vontade do Pai é boa, é agradável e perfeita. Portanto, como filhos do Pai, nós devemos dizer, Pai, seja feita a tua vontade, começando na minha vida. Que a tua vontade possa ser maior do que a minha. A tua vontade não vai me anular como pessoa, não. Conhecer a vontade do Pai, viver dentro da vontade do Pai, me torna ainda mais humano, mais livre, com mais capacidade de aproveitar a vida. Então, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra, assim no meu coração, na minha vida, na minha casa, como ela é feita nos céus. E nos céus ela é feita completamente, sem obstáculos. Então, olha só, esse Pai dos céus, é absolutamente convertido aos seus filhos. Ele tem prazer em ouvir os seus filhos. Ele olha para os seus filhos, ele abençoa, ele recompensa, ele conhece as necessidades. E a gente, como filho, reconhecendo isso, quer honrar o nome dele. A gente, conhecendo isso, a gente quer que o seu reino, que o reino de amor domine nesse mundo. Como seus filhos, nós desejamos que a sua vontade se estabeleça nesse mundo também. Mas Jesus diz ainda alguma coisa a mais. Ele diz, falem para o Pai o seguinte. Falem para o Pai, Pai, nos dá o pão de cada dia. Nos dá o pão de cada dia. É lícito você pedir ao Pai isto, sustento para cada dia. Isso significa que a gente tem que lembrar daquela expressão latina, carpe diem, olha o dia, viva cada dia, sem viver preso ao passado, numa postura saudosista, lá no tempo passado que era bom, lá que era gostoso, lá que as coisas eram boas, enfim, tem gente que está vivendo preso ao passado. E por isso
está muito triste, decepcionado, desiludido, porque no meu tempo é que era bom. Outras pessoas estão pensando só no futuro. Quando a gente fizer aquela casa, aí a gente vai estar realizado, aí nós seremos felizes. Quando eu comprar aquele carro importado, aquela máquina, aí sim eu serei feliz. Quando eu fizer aquele curso, aquela pós-graduação, quando isso e quando aquilo, a questão está sempre lá no quando, lá na frente. Tem gente que está vivendo nessa dimensão do quando. Esquece de viver o hoje e agora. Esquece de viver esse momento. É preciso que a gente viva o hoje e o agora, sem sermos saudosistas e sem sermos ansiosos. Evidentemente que a gente tem que ter projetos para a vida. A gente tem que ter metas e alvos para a vida, claro. O que a gente não pode é viver ansioso quanto ao dia de amanhã. Tem muita gente vivendo ansiosa e sempre insatisfeito com o que tem hoje, porque sempre quer algo mais e quando a pessoa alcança, especialmente no que diz respeito às coisas, o que acontece é o tédio. Luta para comprar determinada coisa, às vezes caríssima, e depois de 3 meses, 6 meses, já bate o tédio de novo, porque aquilo já não satisfaz mais. Então, gente, vamos viver cada dia. Por isso Jesus ensinou aos seus discípulos a orarem, a falarem para o Pai: Pai, dá para a gente o pão de cada dia. De cada dia. Jesus também diz aos seus discípulos que, como filhos do Pai, peçam a Ele: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pai, perdoa as nossas dívidas. Porque a gente faz muita coisa errada, sem pensar. A gente fala, a gente faz, ou a gente não faz o que a gente deveria fazer. E a gente não pode viver sem perdão. Ninguém vive sem perdão. Nós precisamos de perdão. Nós também precisamos saber perdoar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Essa é uma parte integrante da experiência humana. Nós falhamos, as pessoas falham com a gente. Isso acontece sempre. Num casamento, por mais que o casal se ame, por mais que se entenda, vai existir esse problema. Vão acontecer momentos de conflito, sim, de entristecer um ao outro, de falar alguma coisa que não devia, de machucar. Isso vai acontecer. E lá onde você trabalha, se a gente não aprender a perdoar, a gente não vive, a gente vai morrendo um pouco cada dia. Quem não perdoa está morrendo um pouco a cada dia. É preciso perdoar, não importa o que seja. Não importa o que seja. Então, os filhos oram para o pai, dizem: Pai, perdoa as nossas dívidas. Porque Jesus sabia que ninguém vive sem perdão. A culpa, o ressentimento, a mágoa destroem a vida de uma pessoa. Então, peça perdão e dê perdão. E o Pai, então, está pronto a nos perdoar. Graças a Deus, graças a Ele. Ele nos perdoa. E quando Ele nos perdoa, as nossas dívidas, as nossas falhas, as nossas mazelas, nossos pecados, diz lá o profeta que ele lança lá no mais profundo do mar e coloca uma plaquinha lá: é proibido pescar. É para não lembrar mais. Deu. Bola para frente. E finalmente Jesus ensina aos discípulos
aos filhos do Pai a dizerem para ele: Pai, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Como filhos do Pai, nós precisamos dessa ajuda dele para não cairmos em tentação, ou seja, para não sermos presa fácil do mal, das maldades que estão soltas aí neste mundo, que querem nos sufocar, que querem nos amarrar, que querem nos tirar do caminho do bem. E há muitas coisas que vêm com ar, né, disfarçadas de coisas boas e bonitas, mas que lá no fundo são coisas muito danosas. Então, cuidado, cuidado, porque todos nós somos tentados o tempo todo para nos desviarmos do caminho, do amor, da paz, do entendimento, do acolhimento, da compreensão. Somos tentados a ser egoístas, orgulhosos, indiferentes, maldosos, muitas vezes, mal intencionados. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, ou livra-nos do maligno, porque há sim há uma rede maligna presente nesse mundo que quer nos fazer nos distanciarmos de Deus, nos afastarmos dos seus caminhos. Então não se iluda, não brinque com isso, porque o mal está espreitando a sua porta, a minha porta, a nossa porta o tempo todo. Mas a gente não precisa viver com medo, a gente não precisa viver aquela paranoia, né, aquela coisa dos espíritos malignos que estão rondando a gente. Se fura o pneu do carro, isso aqui é obra do inimigo. Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Às vezes acontecem coisas na vida da gente que a gente fica assim. Essa semana eu estava no café da manhã com a Rosângela, estava terminando o café e a máquina de lavar roupa estava lá trabalhando, funcionando. Uma máquina muito boa, uma máquina que já está durando há 10 anos trabalhando e a máquina funcionando. E eu comentei com a Rosângela: Zan, que coisa, que boa essa máquina, né? Quanto tempo que ela já está aí, olha que beleza, máquina boa. E ela, pois é, quanto tempo. Gente, não deu 5 minutos. A máquina deu lá um streamlink, ela simplesmente, a máquina morreu. Aí chamamos um técnico e falou: a máquina não tem mais conserto. Acabou, ela morreu, faleceu. Não é possível. Aí eu pensei: será que é coisa do inimigo? A gente estava muito feliz com essa máquina de lavar roupa e de repente ela morreu. Bom, fechando parênteses. Então a gente às vezes quer atribuir tudo ao inimigo, Não é assim também. Mas que há uma rede maligna tentando nos prejudicar, tentando nos dizer para a gente: olha, o que Deus falou não é bem assim, não é bem assim, né? Vai e faz diferente, não tem problema nenhum. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pai, o Pai nosso está nos céus. Ele nos vê, Ele nos recompensa, Ele nos abençoa, Ele conhece as nossas necessidades, porque é um Pai absolutamente convertido a nós. Um Pai a quem nós devemos desejar honrar o seu nome. Um Pai a quem nós devemos desejar que o seu domínio seja cada vez maior sobre a nossa própria vida e sobre aonde a gente vive, sobre este mundo, afinal. Um Pai que tem uma vontade boa, agradável e perfeita. E por isso nós desejamos: Pai, seja feita a tua vontade. Um Pai que nos dá o pão de cada dia.
Um Pai que perdoa as nossas dívidas para sempre. Um Pai que, como diz Paulo, não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, junto com a tentação, nos dá o livramento. Esse é o Pai. Pai nosso que está nos céus, mas que está aqui também, que está presente, que está conosco. E eu pergunto a você nessa manhã: você já é convertido, já é convertida ao Pai Celestial? Ele é convertido a você, porque ele se interessa pela sua vida, ele quer participar da sua vida. E você? Você tem orado, você tem falado com ele, tem conversado com ele, confiado nele? Pais e filhos convertidos uns aos outros. O Pai Celestial já é convertido a nós. Importa que nós sejamos convertidos e convertidas ao Pai. E o texto de Malaquias é um dos textos mais lindos para mim da Bíblia. E diz que ele viria, o profeta Elias viria. Aí era uma referência a João Batista, mas em última análise é uma referência ao próprio Jesus, dizendo que ele converteria o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais. E eu pergunto a você, pais e filhos que estão aqui nesta manhã, faço também essa pergunta. Vocês, pais, são convertidos aos seus filhos? Vocês, filhos, são convertidos aos seus pais? Ser convertido ao outro significa interessar-se por ele, interessar-se por aquilo que ele faz, participar da vida dele. Você, como pai, tem feito isso com seus filhos? Você, como filho, tem feito isso com seu pai? Sendo interessado por ele, participado da vida dele, saber das coisas que ele gosta, se interessar de verdade por ele. Não importa a idade que ele tenha. Pais e filhos convertidos uns aos outros. O meu filho do meio, o Rafael, volta e meia eu falo dele aqui, mas eu amo meus filhos de maneira igual. A Lívia, uma filha maravilhosa, vai me dar agora o segundo neto. Também um genro, me deu um genro também sensacional. O André, o caçula, também um filho maravilhoso, amado. Também a esposa dele, a Giovana. Mas o Rafael é o filho do meio, né? Aquela coisa. O Rafael é músico. E alguns anos atrás, ele começando então a tocar, ele formou um grupo, sua banda. E quando começou a tocar, ele tocava em lugares, quando se começa a tocar, meia-noite, 1h da manhã, que se começa a tocar. E aí vai até as 2h. E aí eu ficava assim, vou ou não vou? Era uma apresentação do Rafael. Vocês conhecem a Rosângela. Quem conhece a Rosângela, a mãe do Rafael, minha esposa, sabe o quanto ela é empolgada com as coisas. Então ela dizia, eu vou assistir o Rafa. E eu então ficava naquela. E geralmente essas apresentações aconteciam no sábado à noite. Começar a tocar no sábado à meia-noite. E eu depois tinha o culto do domingo da manhã. Mas algumas vezes eu fui. Né? Fui. Por quê? Até porque eu precisava mostrar ao meu filho que eu me interessava por ele, por aquilo que ele fazia. Mesmo aquilo sendo muito difícil para mim, mas eu não estou aqui me vangloriando, não. Nada disso.
Não fiz nada demais. O que eu fiz simplesmente foi ser pai do meu filho. Meu filho que estava distante da igreja, que estava se distanciando de Deus, e eu mais do que nunca dizer, eu não posso permitir que esse filho se distancie de mim. E eu não quero me distanciar dele. Então eu vou. Vou lá ouvir o show, vou ficar até as 2 da manhã, às 2h30. Depois eu venho meio tropeçando para a igreja, mas eu venho. E vou. E fui. E valeu a pena. Porque a gente consegue hoje, depois de vários anos, hoje, a última apresentação que ele fez, que foi semana passada, começou às 8 da noite, terminou às 11. Uma maravilha, né? Então, tudo tem seu tempo, né? De modo que filhos e pais convertidos um ao outro se interessam um pelo outro, dão tempo um para o outro. Isso não tem preço. Isso muda e transforma vidas. Pai Celestial é um Pai convertido a nós. Que nós sejamos convertidos e convertidas a Ele. E que sejamos também pais e filhos aqui, convertidos uns aos outros. Para que a maldição de lares frios, indiferentes, jamais nos alcance. Deus abençoe a sua vida, pai. Deus abençoe a sua vida, filho. Pais, sejam convertidos ao Pai Celestial. Pais, convertam-se aos seus filhos. Deus os abençoe. Amém.